Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Iniciemos com a questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Na quinta obra do Pentateuco Espírita, conhecida como a Gênese, esse assunto é retomado com mais profundidade, mostrando-nos que a visão espírita sobre o assunto considera o conceito de Adão e Eva como uma raça que encarnou no planeta Terra em condições muito peculiares, e não apenas como dois indivíduos que deram origem a toda a raça humana. Mais à frente, na aula de hoje, falaremos também sobre isso ao discutirmos a evolução dos mundos e dos seres. Mas é conveniente apontar que talvez a ideia da origem humana a partir desses dois indivíduos tenha sido muito mal interpretada. A raça adâmica, como a doutrina espírita se refere, tem origem desse grupo de indivíduos que vieram da constelação de Cocheiro, conhecidos também como exilados de Capela. Com sua saída do planeta natal e sua vinda para nosso planeta Terra, deu-se início a uma nova raça neste mundo. Uma raça bastante avançada intelectualmente, mas deficitária em termos morais. Contudo, a vida humana já existia neste planeta. Os sumérios, por exemplo, eram uma cultura que já existia, muito antes do tempo bíblico apontado para Adão e Eva. Dessa forma, de duas, uma. Ou a concepção de Adão e Eva não aconteceu no tempo apontado, ou algo foi mal interpretado. A próxima questão vem nos mostrar que a tendência é acreditarmos que o tempo estava correto. Portanto, a ideia de concepção de uma raça humana também tende a fazer mais sentido ao interpretá-los como os originários apenas de uma raça nova, a raça adâmica neste globo. Um grupamento de espíritos que não conseguiu acompanhar o processo evolutivo do seu próprio planeta, daquele que habitavam na constelação de Colcheiro, e foram proibidos de lá encarnar, cabendo a eles a missão de se dirigir ao planeta Terra em mudança. Cabendo a eles também a ajuda para o progresso intelectual de nosso planeta. Mas vamos seguindo, que tudo fará mais sentido adiante. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele há sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Esse item vem reforçar o que foi dito anteriormente, trazendo a possibilidade de que o conceito de Adão representa uma alegoria, ou até um momento de transição para o planeta e os seres anteriores a nós. Isso é relevante ainda mais quando entendemos que foi a partir dos descendentes dessa raça que vieram os hebreus, por exemplo, e toda a concepção monoteísta, ou seja, de um Deus único. Neste sentido, talvez a raça adâmica simbolize justamente a origem desse tronco genealógico do monoteísmo, fato que daria mais sustentação a toda a história por trás da narração do Éden, da serpente, de Adão e Eva. Em grosso modo, o Éden poderia fazer uma analogia ao mundo em que essa raça viveu antes de vir para cá. Mundo este que se tornou um paraíso por evoluir moralmente, ao ponto em que os que cometiam pecados, representados em analogia com a maçã e a serpente, não podiam mais habitar naquele globo. Mandados para outro planeta, ou seja, expulsos do dito paraíso, chegam à Terra, onde dão origem, ou melhor dizendo, reiniciam a sua linhagem, aquela linhagem do grupo que veio deste outro local. Enfim, continuemos. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Resposta: do clima, da vida e dos costumes.
Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão, quanto à moral. Explicação bastante clara e objetiva, condizente com o que nos ensina também a ciência. Vamos para a próxima. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Resposta: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Resposta: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Essas questões explicam de maneira bem similar ao que nos diz a ciência a respeito do assunto, ainda que sempre nos faça refletir. Sigamos. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Irmão é um termo que deveria vir recheado de simbolismo e significado muito além da ideia de serem filhos de um mesmo pai e mãe do mesmo sangue. Assim como o conceito de amor, por exemplo, não se resume apenas ao amor entre cônjuges, mas está presente entre amigos, entre familiares, na prática da caridade para com o próximo, ainda que seja um estranho. Nessa perspectiva, irmão é tão abrangente quanto o amor ou qualquer outra virtude, coisas tais que não se restringem a uma interpretação literal e limitada, mas que devem ser entendidas num contexto maior e mais moralizado. Sim, irmãos somos todos, pois assim como o amor se faz presente em tudo, pois Deus é amor e somos criados à sua imagem e semelhança, então a irmandade também está ali, pois somos todos frutos desse amor superior, o qual tentamos replicar à nossa maneira. Sigamos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Falamos um pouco sobre isso anteriormente, mas a ideia de vida como conhecemos se limita ao que podemos compreender e reconhecer segundo os sentidos materiais que nos compõem. Ou seja, só podemos identificar a vida através dos sentidos corporais: olfato, paladar, visão, audição e tato, ou através das tecnologias que desenvolvemos nesse sentido, como citamos, por exemplo, o microscópio em aulas anteriores. Assim como o microscópio abriu toda uma nova gama de possibilidades para se entender a vida numa outra perspectiva, o mesmo pode um dia acontecer em referência às questões da vida no universo. Ou pode ser que ainda nos falte sentidos capazes de reconhecer o que acontece além da matéria como a conhecemos. A realidade espiritual, por exemplo, trazida por esta e muitas outras obras espíritas, são o exemplo de como a vida existe e persiste além da matéria deste globo. Compreendemos também que os espíritos se utilizam da derivação do fluido cósmico universal, que compõe a matéria em dado planeta, para compor sua composição orgânica. Assim, pode ser que a vida em outros planetas seja composta por elementos diversos e até desconhecidos dos nossos. Esse é um assunto complicado, mas que nos faz refletir sobre diversos pontos. Vamos ver o que os espíritos continuam nos dizendo ainda sobre essa questão. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Claro que, sabemos hoje,
Uma variedade incrível de circunstâncias são necessárias para que a vida exista como a conhecemos neste mundo. Número tal que, matemática e astrologicamente falando, tende ao impossível de serem replicadas em outro lugar. A questão está na afirmação: vida como a conhecemos. Ora, a realidade espiritual nos chama a uma nova percepção de vida além dessa matéria. Isso em si é um despertar sobre o tema. Sigamos para a próxima pergunta. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Resposta: não, de modo algum se assemelham. Finalmente chegamos na afirmação que reforça categoricamente o que falamos anteriormente. Sigamos. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Resposta: sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Essa ideia também contribui para entendermos que a vida na matéria se manifesta de acordo com aquilo que a matéria permite. Mais à frente, nas obras básicas do Espiritismo, veremos que o espírito, que é o agente que dá inteligência e consciência à matéria, se liga a essa mesma matéria através de algo conhecido como perispírito. Embora esse assunto seja um tópico de discussão futura, podemos apontar que é a partir dessa reflexão toda que fazemos aqui que se fará possível também entender o corpo perispiritual e as suas capacidades de intermediação e conexão entre matéria e espírito que veremos futuramente. Conforme a capacidade desse elemento, fica mais ou menos fácil para que a vida se adeque ao ambiente em que pretende se inserir. Isso tudo fará mais sentido, no entanto, adiante. Vamos à última pergunta de hoje. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas para a aparência de uma estrela? Resposta: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica a dos vossos. A resposta ainda tem um apontamento bastante ilustrativo que vem na sequência, que usaremos para concluir a reflexão de hoje. Mas o exemplo que ele usa sobre a eletricidade é muito interessante. Podemos pensar na eletricidade de uma maneira generalista e simplista, ao imaginar as lâmpadas se acendendo, ou algo assim. Porém, muito além disso, a eletricidade tem função essencial mesmo na vida como a conhecemos. Se pensarmos, por exemplo, que todo o processo de estímulos sensório-motores e cognitivos em nosso corpo são sinapses compostas por impulsos elétricos que são captados e interpretados internamente em nossa mente, para só depois gerar uma resposta, então vemos que a vida não depende apenas de fatores externos, como luz solar e calor, mas também de outros tantos fatores, como a eletricidade, que são fundamentais para que a inteligência se junte à matéria e a anime conforme as possibilidades. Esse pensamento em si próprio é muito profundo e, outra vez, faz com que encaremos a vida com maior profundidade. E os efeitos podem com certeza ser diferentes em outros mundos, com outras características e outros elementos, e a função entre eles, o acordo entre eles, também pode ser diferente do que temos nesse mundo. Mas vamos continuar com a observação da questão. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvermos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Creio que a observação deixa bem claro e encerra todo o pensamento sobre o tema até aqui. Mas não sem nos deixar com curiosidade contínua em saber mais. Assim,
Vamos terminando a reflexão de hoje na esperança de nos encontrarmos novamente no próximo vídeo. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe este vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois sua participação ajuda muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.